Paz e graça, meus irmãos. Estarei falando de um assunto relacionado à unção. Primeiro ponto, eu começarei com uma tipologia da doutrina da unção, que nos traz uma revelação poderosa. O novo nascimento é um acontecimento celestial terreno. Lendo o Êxodo 39:40, vemos quando a arca é estabelecida no Santíssimo Lugar, Moisés começou a levantar um tabernáculo pela parte mais sagrada, mais íntima, e ali colocou a arca. E em seguida cobriu a entrada do Santíssimo com um véu. Depois fez o mesmo no lugar santo. Colocou a mesa, o candeeiro, o altar de incenso e depois o cobriu com um véu. Isto quer dizer, então, para nós, uma revelação que a primeira coisa que Deus restaura no homem é o seu espírito humano, o seu santíssimo lugar. Deus coloca no homem interior que o espírito, a sua arca, nesse caso o Espírito Santo, nos envolve no nosso santíssimo lugar. O princípio da unção é o resultado do novo nascimento, são as bênçãos mais celestiais em nós, como a unção de Deus. Pelo Espírito Santo, a unção que vem morar em nós é uma bênção celestial. Ela nos ensina todas as coisas baseadas na palavra de Deus e do seu Cristo. É verdadeira e não é falsa. Então, como podemos ter a unção? Somente permanecendo nele que podemos ter a unção. A unção é o mover do Espírito Santo na área especializada para a qual foi colocado por imposições de mãos, autorizando aquele ministério de forma legal e espiritual a fluir na produção dos frutos dignos de arrependimento, de acordo com as bênçãos de Deus. Temos alguns objetos usados na unção. Pelo bastão de Moisés fluiu unção. Pelas mãos de Bezaleel fluiu unção. Pela queixada do jumento usada por Sansão fluiu unção. Pelos dedos de Davi fluiu unção. Pela capa de Elias fluiu a unção. Dos ossos de Eliseu fluiu também a unção. Pelas roupas de Estevão fluiu unção suficiente para Paulo. A unção deixou marcas com muitos outros grandes exemplos do Novo Testamento. A unção transborda, se desprende, foi ativada na vida de Cristo, nosso Salvador. Há dias nos quais a unção se manifesta obrigatoriamente. Há dias especiais em que a unção flui com muita mais naturalidade. Como a Bíblia diz, naquele dia ele estava com unção para curar. João 5,17. A unção é um ambiente fertilizado pelo Espírito Santo, em que o louvor é oferecido no altar e a palavra é semeada. O alcance da unção, a unção tem um cheiro que testifica, tem roupa que contamina, tem voz que determina, tem mãos que curam, tem olhos que discernem, tem cabeça que é revestida pela autoridade, tem nuvem que indica o caminho a seguir, tem a luz que revela, tem a graça que concede, tem o fogo que protege, tem sinais que credenciam. A unção é obra do Espírito Santo e somente se realiza quando o espírito humano se funde com o Espírito Santo, através de oração, de jejum, de busca constante da palavra. O segredo da manifestação da unção, a unção aguarda a ousadia, sem ousadia ela não se manifesta. Se houver etiqueta, ela não opera. Ela quebra todos os protocolos. O ambiente da unção seria, pois ela gosta de ver despedidos de sua glória e servos humilhados e sendo coroados de honra. Como flui a unção? Não há unção sem a comunicação direta. Deus fala com o Espírito Santo e nós lhe respondemos quando oramos, em linguagem secreta, de mistérios, línguas estranhas. Muitas vezes falamos ao trono e não sabemos, pois o Espírito está em comunicação direta com o Pai. Em espírito de verdade é a oração direta ao Pai. A fonte da unção, a oração é meio pelo qual a unção é gerada e pelo amor aos seus mandamentos, Deus opera a unção em nós. Ela tem uma temperatura, ela opera bem quando mais falamos com Ele. Mais ela se acumula em nós, porém quanto mais falamos dele, mais ela transborda em nós. E quando ela
desprende de nós, vai fazendo maravilhas de tal maneira que nós mesmos não podemos controlar os frutos, seus frutos. Hoje tem muitos inimigos da unção. Aquela terra dura que rejeita a semente, o coração de pedra, de velhos crentes que já viram de tudo, são inimigos da unção. Se alguém extinguir em sua plena execução, tornar-se inimigo de Deus. Temos canais da unção. A unção flui do trono de Deus por canais espirituais que nós não vemos com os nossos espirituais, mas sim pela fé. Ela é baseada na palavra, ela é a energia do Espírito Santo, é a saúde do Espírito Santo. Ela vem por canais de ouro que saem dos candeeiros do trono. Seu azeite é puro e nobre. Com ele podemos saber todas as coisas, mesmo aquelas que requerem conhecimento técnico por meio de suas maravilhas. O poder da unção, ela tem o poder para dar conselho a grandes teóricos, letrados, orgulhosos, catedráticos, bem como podemos tomar das mãos de operários simples e atuar através deles de tal forma que acabam realizando grandes feitos sem jamais terem estudado para tal. Então, irmãos, a unção é a nossa busca constante. A palavra de Deus é como se fosse um espelho do nosso cotidiano. Todo dia nós olhamos para o espelho e limpemos nosso rosto. Assim é a palavra de Deus. Todo dia que nós for na Bíblia, nós temos que fazer uma lavagem sobre o nosso tabernáculo, a nossa mente, o nosso íntimo, para nós cumprir o que a palavra nos diz. Todo dia um renovo o nosso testemunho. Eu deixo essas palavras, eu creio que os irmãos tenham entendido essa palavra e pegado a revelação. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém.